Ora, boa noite a todos. Estamos aqui para mais um episódio do Momento do Criador. Desta vez vamos ter aqui o Henrique Santil, o nosso amigo. Vamos aqui só convidar algumas pessoas para começar a aderir ao direto. Convidar aqui alguns amigos. Aqui tudo a postos. Aqui o nosso amigo já Helder, Fábio. Boa noite a todos. Espero que se encontrem todos bem. Começar aqui o nosso momento do criador. Aqui a nossa entrevista do momento criador com o Henrique Santil, criador de Touracos. Aqui à espera do grande Henrique. Espero que ele entre. Espero que estejam todos bem. Olá Miguel Pereira, Rafa Torres, Paulo Sampaio, Abcerro, Fábio Lopes, Sousa Souza, Sérgio Vaz, André Campos, José Silva, Aves Pires. Espero que se encontrem todos bem. Espero que estejam todos bem. Esperar aqui pelo grande Henrique. Aqui se o grande Henrique entra. Também, se entrar mais aqui por um bocadinho, também não faz mal. Vamos aproveitar para ir falando. Muito olá a todos. Espero que estejam todos bem. Filipe Machado, Carlos Carvalho, André Cardoso. Hoje trazemos aqui grande Ricardo Rocha, que está aqui também, José Bastos. Hoje vamos ter aqui uma entrevista com o criador de Touracos. Vamos lá ver como é que, o que é que os Touracos do nosso amigo Henrique trazem e os conhecimentos. Por acaso é uma espécie que já algumas pessoas têm, vamos assim dizer. Mais uma vez, tem ali os meus dois participantes mais ativos, que é o Galo de Barcelos e a Vaquinha dos Açores. Pedro Azevedo, Aves Boga. Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje vamos falar então sobre os Touracos com o Henrique Santil. Estamos aí só à espera que ele entre. Caso o Henrique esteja por aí, que diga um alô, que é para eu convidar. Grande André Rodrigues, está aí o homem. Vamos aqui adicioná-lo. Vamos ver se ele entra. E se a live hoje vai certinha por aí fora, pelo menos melhorias já fizemos. Vamos aqui a adicionar o grande Henrique. Ele falar um pouco com nós. Vamos aqui ver se corre tudo bem. Ora, tudo bem? Boa noite. Boa noite, tudo bem, grande Henrique? Tudo. É o que interessa. Estamos aqui à tua espera para começar. Vamos lá, é isso. Vamos embora. Grande Henrique, vamos aqui só dar assim um bocadinho de passo para ver se vai entrar mais algum pessoal. Mas se quiseres ir falar, podes começar. Opa, eu sou o Henrique Santil, sou criador agora de Touracos, principalmente. Eu tenho outras aves, como papagaios, que é a maior parte dos criadores gostam. tenho as maianas do Bali e tenho as pegas, umas urufisas. Boa. Top. As pegas são fixe. São fixe, até. Mas os Touracos são mais. Bem, Henrique, acho que já está aqui um pessoalzinho bacana para começar, já está aí um pessoal fixe. Vou começar assim com a pergunta que faço a toda a gente normalmente,
e que é, vamos dizer que é se calhar uma das perguntas mais pedidas de todos, não é? Hum, Como é que começou o teu gosto pela criação? Começaste logo com os touracos, começaste com outra espécie? A criação de aves, comecei, tinha mais ou menos uns 10 anos, 11 mais ou menos. Recebi, acho que foi um casal de, não sei se foi periquitos ou canários, já não me lembro. Comecei por aí. Depois sempre apanhei esse gosto. Sempre nos meus dias de anos ou os natais, o meu padrinho ou os meus pais davam sempre uma ave, um canário, um mandarim, esse tipo de ave mais baratas, Exato. vamos assim dizer. E, comecei a apanhar o gosto, depois com meus 15 anos mais ou menos, montei uma pequena salinha na casa dos meus avós, onde morava, que fui lá, tinha lá umas 4, 5 caiolas. Comecei a pôr 2 casais de cacariques, dos verdes, um casal de burcos e uns fortes, na altura. Comecei a tirar uma criação, vendi, depois montei 5 viveiros exteriores, É lá. já granditos, já tinha para aí 17 aninhos, não, 17 não, 16 mais ou menos. Montei esses viveiros lá fora, que era para pôr um casal de faz-dois, que eu queria pôr muito, um casal de faz-dois. E quando fui buscar o casal faz-dois aqui a um criador aqui da terra, fui lá e o criador tinha lá os turacos. Que eu, quando vi os turacos, fiquei logo apaixonado. Tinha um casal de locotis. Ok. Logo apaixonado, mas não passava para a cabeça comprar naquele momento, Exato. aquelas aves. E ele tinha lá à venda um mel tricolor, aqueles melros metálicos. Sei, sei. Eu fiquei apaixonado por aquilo e comprei. Comecei a criar os melros metálicos. Depois houve uma altura que fiz uma troca de um casal de melros por um turaco. E pronto. Os turacos começaram aí até agora. Já Começou aí o bichinho pela espécie. foi. A espécie foi. Por exemplo, assim, já, pronto, já vimos que realmente também nas tuas redes sociais, que toda a gente pode acompanhar, também vemos que tens uma forte paixão pelos toracos e espécie que eu desconhecia até mais ou menos um ano atrás, quando foi à Expo Ave, Oliveira do Bairro, e vi lá os toracos e realmente eu desconhecia por completo a espécie e gostei de ver a ave em si, por acaso muito bonita, e resolvi trazer-te porque acho que ainda não, pelo menos no momento do criador, ainda não tivemos alguém assim com uma ave mais exótica, não é? Porque assim, em Portugal já há quem tenha toracos, não é? Mas tu, Henrique, fazes muito o teu dia a dia, mostras como tratas as aves, e é isso que também desperta muito interesse para quem te vê em casa neste caso, neste podcast, também é isto que interessa. Por exemplo, o que é que te atraiu nesta espécie em particular, nos tauracos? Porquê é que apostaste logo tanto nos tauracos? Opa, como eu disse, comprei quando tive o meu primeiro, foi uma fêmea, foi o Crista Vermelha. O comportamento dela, são aves muito sociáveis, mesmo sendo, não sendo criada à mão, eles são sociáveis, vêm ter contigo, vêm buscar comida à mão. Isso foi me encantou neles. E Exato. depois a cor que tem e a alimentação também. Eu gosto de andar a partir fruta, dar-lhe fruta, a deles. É uma ave diferente. Exato. Por exemplo, quais foram os maiores desafios que quando iniciaste a criação dos Toracos em particular? Porque eu já vi alguns vídeos teus do ninho, a forma como fazes o ninho. Quais foram assim os maiores desafios que tiveste com os Toracos logo na iniciação que possas aqui nos contar? Logo no início, calhar, foi o espaço do viveiro que eu tinha. Que eram os viveiros antigos. Eu tinha um viveiro reduzido que traz problemas ao casal. O macho como é muito agressivo na época de criação, anda sempre atrás da fêmea, está com o coisa alto, quer criar e pronto. Como o viveirinho, não dava o fogo à fêmea e acabava por aleijar a fêmea e assim.
E agora, nessas instalações novas, fiz bebês maiores que não tenho problema nenhum. Exato. Por Tranquilo. exemplo, nessas instalações que tu falas, tu achas que é essencial para os touracos terem umas instalações exteriores? Ou achas que, por exemplo, uma pessoa que conseguisse meter num viveiro interior, achas que conseguiria ter o mesmo sucesso de criação? Ou a própria ave em si requer estar no exterior? Não, o bebê interior também serve. Eu sou mais apto por bebês exteriores, porque ele dá para apanhar chuva, para apanhar sol, que isso é essencial para qualquer tipo de ave. Sim, sim, exatamente. E, Boa. e são aves resistentes, os turacos conseguem estar ao tempo. Tem sempre um abrigo para eles esconder. Claro. Tendo um abrigo, eu vejo aqui em casa, quando há dias de tempestade, e os turacos estão todos cá fora, a apanhar chuva, todos molhados, não se importa Boa. nada. Por acaso é uma espécie que tem vindo, ainda bem, que tem vindo a ter uma aposta muito forte e acho que é essencial também partilhar assim, um bocado mais dessas aves, por isso é que te trouxe cá. Por exemplo, quais são os cuidados essenciais para quem quer ter toracos como uma ave de companhia? Achas que é possível criar um toraco à mão, por exemplo? Sim. Criar à mão, depende como quer dizer. Criar à mão para produzir ou criar à mão para ficar pet? Não, para criar à mão como pet, exatamente, para ficar como pet. Opa, é raro as pessoas que fazem como pet, porque para ter pet tem que estar numa gaiola dentro de casa e não dá aquele espaço para o turaco exercer aquele exercício que ele pretende, que ele é Claro, uma ave muito elétrica, ele em vez de saltar, voa, não, em vez de voar, gosta de saltar mais, exato. dá-lhe aqueles minutos e anda no viveiro a voar forte e feio, porque eu acho que como pet, ou tem tempo e consegue tê-lo sempre solto e a dar-lhe o Claro, bem-estar, para ter dentro de uma gaiola, acho que não é a melhor coisa. exato. Mas, pelo aspecto, eu acho que dá, que eles são aves muito sociáveis, Claro. que interagem muito. Por exemplo, a medida do viveiro, há alguma medida, por exemplo, vamos dizer o standard, não é? Há alguma medida que normalmente toda a gente usa? Ou achas que é consoante o casal e as suas necessidades, vai-se fazendo o viveiro para que as aves fiquem lá? Ou se calhar a medida ideal para os turacos, penso que seja uns 3 metros de comprimento, 1,5 de largura e 2 de altura. Isso é os mínimos dos mínimos. Na minha opinião, há criadores que têm a sua, Claro, mas é a minha. E vai também depender de espécie para espécie. Há espécies que requerem viveiros maiores, como o Fischer, o Bartolomeu, até o Livingston. Depois há espécies que não são tão agressivas e pode estar nesses recintos mais pequenos, como o Crista Vermelho, o Locotis, que são umas espécies mais calminhas. exato. Por exemplo, a alimentação, como tu disseste agora, gostas de cortar a fruta, gostas de fornecer fruta. Por exemplo, o que é que os toracos, qual é a alimentação que tu forneces aos teus toracos diariamente? Se há tipo granulado, por exemplo, alguma coisa sempre que tens de lhes fornecer além da fruta e além pronto, das verduras? Eu, como tenho nas minhas redes sociais, eu quando acordo sempre faço a fruta para eles, isso é diário, dou-lhe a fruta e na hora do meio-dia, quando vêm a casa, porque eles já não têm fruta nenhuma, dou-lhe o granulado. Ok, Tanto a eles como os papagaios e as mães. Neste momento estou a usar a Your Parrot, que é a nova ração que anda aí no mercado. E estou exatamente dou o T20 aos turacos neste momento. ok. Dou as duas coisas, aliás. Claro, claro. E, pá, e é mais ou menos isso. É só o granulado que posso dar. Dou aos papagaios também dou a Your Parrot e o T20. Agora tenho dado assim na época de criação, entre janeiro a setembro, outubro, junto do T20 ao Your Parrot. E depois de setembro a janeiro dou só ao Your Parrot. Ok. Por exemplo, os toracos, cada vez temos vindo a falar mais do uso de consultas veterinárias com as nossas aves e principalmente com criadores. Por exemplo, tu achas que os toracos é uma ave que carece mesmo de um tratamento veterinário mais importante? Como é que tu geres essa situação com os toracos? Porque
É uma ave que é mais, pronto, é um bocadinho mais peculiar, não é? Não temos tantos criadores de touracos cá em Portugal, pelo menos que eu saiba, e desperta sempre o interesse em saber como é que é o manejo com essas aves. Por exemplo, mesmo na rotina da limpeza, a interação que fazes com eles e tudo, ou na época reprodutiva, como é que tu fazes? Isso de veterinário só é mesmo o último caso, quando vejo que a ave está mesmo mal, porque os turacos sendo sociáveis são muito estressados. Exato. Há relatos de criadores a colegas meus que só em pegarem num turaco, o turaco morreu na mão Bom, dele. Tanto stress que é. Que aquilo é basicamente uma pomba, o turaco. É igualzinho a uma pomba. Ir ao veterinário, andar com ele de um lado para o outro, o veterinário pegar nele, ou seja, era muito stress. Só mesmo em último caso, quando vejo que a ave está mesmo mal, é que leva ao veterinário. Em termos de assim, limpezas de recintos e tudo, meus recintos são de chão, é tudo em terra, não tenho as árvores, tenho tudo. E vou lá dentro, dou aquele excesso de coisa de resíduos que eles têm no chão, tiro fora o excesso, e aqueles que só têm aqueles bocadinhos com uma enxada, reviro a terra toda, fica todo o chão lisinho, enquanto eu lá a barrer, tenho os turacos em cima de mim, em cima da cabeça, a morder a orelha, são muito interativos. Eu, por acaso acompanho muito as tuas redes sociais e sempre desperta logo o interesse de ver como é que as aves são, porque pronto, quando falamos de um papagaio, falamos de marara, falamos, pronto, é aves que já temos mais ou menos a noção qual é o comportamento delas, como é que elas são. Agora, os touracos, pelo menos, foi como eu mencionei agora há bocadinho, eu acho que tu és um dos únicos criadores de Portugal a fazeres não só conteúdo com eles, como a expandir, porque vemos que tu tens tido um salto muito grande e ainda bem nas redes sociais e mesmo com outras marcas da patente, e isso é interessante ver o teu trabalho que tens desenvolvido. Por exemplo, quando já falaste do manejo das aves, por exemplo, quais são os erros mais comuns que os criadores podem cometer com esta ave? Tu achas que é essencial alertar para que não haja assim nenhum problema? Opa, um dos problemas que eu acho que pode ocorrer é mesmo o tamanho do recinto, que os têm, e mesmo a alimentação, há criadores que já me disseram muitas vezes que a fruta não é essencial nos turacos, só o granulado e a papa servem. Eu sou contra isso. Se os turacos na natureza gostam de fruta, eu vou fornecer a fruta. Claro, E tenho resultados que tenho vindo a ter. Agora, há criadores que dizem, não precisa dar fruta, que só dá trabalho, só gasta dinheiro. Não é gastar dinheiro, eu gosto de dar o bem-estar às minhas aves. claro, E dá-me prazer dar o bem-estar a elas. Eu tenho as aves porque gosto, não é por comércio, nem ganhar dinheiro com elas. claro, exato. Pronto, é assim, é verdade porque também partilho dessa mesma opinião do que tu, porque pronto, também jogo a porno nisso também quando faço as minhas saladas e as minhas verduras também recebo algumas mensagens a que não era essencial ou que não era necessitável porque são aves que estão em cativeiro, mas se elas, como disseste bem, na natureza, se elas procuram a carência dessas frutas, é porque elas gostam de comer e porque de uma maneira ou de outra lhes vai fazer bem. E portanto acho que é essencial fornecer a fruta às aves, independentemente pronto, da ave que seja, não é? Agora todos sabemos que há aves que não podem comer certas frutas, mas isso já é o criador que tem que pesquisar. Por exemplo, como é o processo da reprodução dos touracos, qual é a época, como é que acontece, se puderes nos explicar. Os turacos normalmente que costumam criar, tipo aqui em Portugal, de janeiro a setembro, outubro. Vai consoante o tempo. Há espécies que botam 2 ovos e há outras que conseguem pôr até 3. Também é rara das espécies que mete 3 ovos. Temos o crista vermelha, que aqui em casa só houve 2 vezes que puseram 2 ovos, o resto foi tudo 3 ovos. Foi muito bom. Existe também, acho que é o piscator, que é o cinzento de bico amarelo. Também coloca 3 ovos. E o resto das aves, o resto das espécies, só bota 2. Mete 2 ovos, assim grandinhos. Demora 21 dias a nascer. E eles nascem já com os olhos abertos, já a querer comer. Fogo, Parece uma galinha autêntica aquilo, ao nascer. bacana.
Eles, para aquilo para criar à mão é bom. Os turacos, mais ou menos com 15 a 20 dias de que nasceram, já comem sozinhos. Já não precisa de limitados à mão. Ele mesmo com 15, 20 dias já começam a comer sozinhos. Mete-se só pôr a tigela com a fruta e o granulado, que eles desenrascam. E pá, acho que é uma espécie porreira. Exato. Por exemplo, qual é a idade ideal para começar a reprodução no Soraco? Já há uma idade. Pronto, é assim, a idade ideal nunca existe, não é? Mas a idade onde, por exemplo, mais a fêmea já está com os ossos, com a estrutura óssea mais aprofundada para deixar passar o ovo e já com as hormonas mais avançadas, principalmente a fêmea, qual é que achas que é a idade ideal para a fêmea reproduzir? Ou mais, neste caso o casal. Também vai depender de espécie para espécie. Tem o Locotis, o Crista Vermelha, os Persa, que com 1 ano estão prontos a criar. Eu tenho o meu macho de Crista Vermelha, que tinha 9 meses, já estava a galera fêmea. E os primeiros ovos não pareceram galados, mas o resto dos ovos foi tudo galado. Depois tem espécies como os Púrpura, que eu tenho aqui na coleção também, que é a partir dos 2 anos. Há casos que criam antes, mas é como tudo. Exato. Depois há espécies com os 3, 4 anos. Como os cinzentos. Os cinzentos é aos 3 anos, a maior parte. Vai depender de espécie para espécie. Por exemplo, como é que tu não sei se depois fora da época sendo que de janeiro até setembro é praticamente o ano todo, não é? Tens ali só um bocadinho de meses para deixar as aves em descanso. Como é que tu preparas o ambiente para as aves, mesmo na época depois da descanso e reprodução? Há alguma alteração que fazes ou deixas tudo igual? Não, eu tiro os ninhos todos fora. Primeiro, tiro os ninhos todos, desinfeto e guardo-os. Depois eu mudei a alimentação. Por exemplo, de janeiro a setembro, começo a dar fruta todos os dias. Fruta variada e todos os dias dou-lhe fruta. E acrescento T20. Ok. Depois, a partir de setembro, outubro, mais ou menos, até janeiro, corto a fruta, dou uma fruta só uma vez por semana a eles e só dou o Your Parent. Assim, quando a partir de janeiro dou-lhe aqueles instintos de ter mais fruta, como Claro. no 3 até começa a ter mais fruta, começa a ter mais variedade de alimento e eles aí já têm aquele instinto de reproduzir. Por exemplo, quais são as características comportamentais mais marcantes nos turacos? Por exemplo, tu falaste há pouco que o macho era muito violento na época de acasalamento. Tu achas que, por exemplo, há necessidade por exemplo, não sei se conheces ou sabes casos, por exemplo, de criar em colónia, não sei se é possível, derivado ao macho ser mais violento, se calhar não é uma coisa que seja aconselhável. Não, turacos a criar colónia não dá. Os turacos são muito territorialistas. Exato. Pode ter, por exemplo, um casal de turacos num viveiro e ao viveiro ao lado outro casal de turacos, separado, mas com uma rede. Aí pode ter à vontade, não há stress. Agora, se juntá-los, vai dar asneira. Claro. Eles são muito agressivos entre si. Por exemplo, Agora, se for um casal, o ideal é ter esconderijos no recinto. exato. Eu coloco, por exemplo, ramos de pinho nos cantos, que é assim a fêmea pode esconder, como a fêmea, a maior parte dos turacos são verdes, neste caso, consegue esconder naquele canto, à beira do pinho. Pode pôr tubos de PVC, onde a fêmea consiga entrar e fica escondida mais até o macho acalmar. E também é essencial em recintos de turacos, é ter esses esconderijos. Claro. Para ter. Já vimos que então o macho é um bocadinho fora de série, então há ali aquele problemazinho. Por exemplo, existem muitas, pelo que me disseste agora há pouco, existem muitas espécies de turacos. Qual é que mais gostas neste momento? Ou então qual é que ambicionavas ter? É que nas espécies todas que eu gosto é o Ruspoli, que infelizmente eu não conheço nenhum criador que tenha, que é aqui na Europa. Já andei à procura e tudo, não existe nenhum criador. Que eu saiba. Há sempre pode haver alguém que tenha. Vamos ver se é com este podcast que alguém vai dizer-te que tem. Vamos ver. Mas assim, nas espécies mais comuns, gosto do Fischer.
Ok. que é muito vermelha, mas tem umas características diferentes. Por exemplo, há alguma curiosidade ou mito sobre a espécie que acreditaste quando iniciaste a criação e que gostarias de desmistificar para novos criadores ou nunca tiveste assim algum mito? Ou- Por acaso nunca tive. Exato, pois lá está, também se calhar derivado a ser uma espécie que nem toda a gente tem, eu acho que não é esse problema de mitos e de outros tipos de conversa da espécie. Isso é muito interessante e também acho que é importante, por exemplo, o que tu fazes, principalmente na internet, que é partilhar o teu dia a dia dos touracos. Por acaso não sabia que também tinhas psitacídeos, fiquei agora também contente por isso, mas é importante ter assim o teu conteúdo cá em Portugal, porque é uma ave que cada vez já se vê mais gente a criar, e ainda bem, ainda bem. Por exemplo, não sei se tinhas algum conselho que darias a alguém que quer começar a criar touracos, o que é essencial fazer? O único conselho que tenho para dar é, antes de comprar a espécie ou o casal, prepara bem o recinto, tenha um recinto grande, que dê o bem-estar a eles, e que é o único conselho que tenho a dar. E compre também uma espécie mais calma e fácil de reproduzir, Por para não exemplo, ter stress logo no primeiro casal. exato. Por exemplo, os touracos, como é que neste momento, como é que estão a funcionar a nível de leis e de registros? Não sei se eles são carências de CITES, se não. Então, os tauracos são considerados os verdes, os tauracos. Tem vários, os verdes todos é considerado tauracos, que precisam de CITES, é CITES V. Agora os turacos, os violetas e os Lady Rose são os roxos, não precisa de CITES, é isento de CITES, tal como os cinzentos, que é o crinifério, o piscator, o concolor, o locogaster, é tudo isento de CITES. Só mesmo os verdes é que é com CITES. Ok, então só mesmo os verdes é que são necessários CITES. Sim, sim, sim. Mas, por exemplo, os outros touracos, é aquele, tem que ser no mesmo registro do ICNF e estar. Ok, pronto. E Era essa. a licença de criador de exóticos. Exato, exato. Pois era essa coisa que eu tinha como dúvida e já me esclareceste. Por exemplo, não sei como é que se foi fácil para ti teres criadores em Portugal para te ceder a espécie, não sei como é que recorreste, se já foste fora da Europa, por exemplo, buscar alguma espécie de touracos. Já. A maior parte das minhas aves de turacos é tudo vindo de fora. Veio aqui do país ao lado. Ok, Tem lá um criador que me ajuda bastante. Porque aqui em Portugal comprei alguns, foi os primeiros. São aves boas, não é mesmo? Mas como dou-me bem com o criador lá de fora e ele tem aves espetaculares, ele cede-me sempre alguns das aves deles. E eu, pronto. claro. Por exemplo, agora vou abrir aqui um momentozinho para o público a ver se alguém quer perguntar alguma coisa sobre os touracos ou alguma coisa do género e aproveitar também este momento, Henrique, para também falar um bocadinho sobre os teus papagaios e a outra espécie que tens. Não sei se queres falar um bocadinho também sobre eles, como é que se estás a gostar, por exemplo, teus papagaios, como é que está a ser? Bem, eu tenho um casalinho de papagaios ecletos. Ok, O macho já tem 2 aninhos e a fêmea a fêmea tem 1 ano e 1 mês, fez há pouco tempo, 1 ano. E não um casal novo para reproduzir. Ambos foram criados à mão. É um casalinho muito interativo. Vem sempre à minha beira, quando eu estou lá, limpar o recinto dele e tudo. O que não gosto deles é o barulho. Aquele barulho deles é que incomoda um bocado, mas exato. nada. Os touracos, não sei se tens esse problema de barulho, se calhar. Eles já se habituaram esses. Eu estava a pensar em comprar um casal de araras para pôr aqui também, mas neste momento está fora de hipótese por causa do barulho também. Pois, o barulho acho que é sempre uma coisa que. Eu, pelo menos, se for barulho de aves, eu não me importo. Sou Sim. sincero, não me importo. Por acaso é um barulho que eu gosto, seja de que espécie for,
Ainda há tempos estive em casa de um amigo que tinha Aratinga Sol, mas uns 5 ou 6 casais e tinhas que meter uns tampões no ouvido, porque senão Faz barulho, eh, tudo isso. são muito barulhentas. Bem, Henrique, infelizmente eu já não tenho muito mais que te diga, não sei se tens alguma coisa para dizer aqui ao pessoal, porque realmente é difícil eu conseguir gerir muitas perguntas para ti sobre os Toracos, porque eu tentei procurar ao máximo que podia e também não temos muita informação, mas também acho que já passámos aqui um momento bom, de alguns minutos. Também acho que para quem quiser, está ali o meu gato ali atrás, está ali a passar. Bem, Henrique, queria-te agradecer. Pronto, queria-te agradecer por teres aceito o meu convite para vir aqui ao Momento do Criador, porque acho que é importante para todos nós ter um bocadinho de noção dos Toracos e acho que já tivemos aqui um bom momento. Tu foste muito explícito nas coisas, não estava à espera que fosse assim tão explícito a explicar tudo, tu conseguiste explicar tudo certinho e que acabou por cortar aqui um bocadinho do tempo da live, mas foi bastante divertido. Eu não sei se tens mais alguma coisa ou alguma divulgação a fazer, estás à vontade para fazê-lo. Queria-te agradecer pelo convite, já em primeiro lugar. O trabalho que estás a fazer é um trabalho muito bom para fazer aqui em Portugal. Temos também o nosso amigo Jaime, que esteve aí há 2 semanas, também está a fazer um trabalho incrível, a mostrar os criadores que nós temos. Que é essencial, porque nós aqui em Portugal temos muito bons criadores e muita malta nova a começar, com força. E acho que toda a gente devia aderir aqui à tua live, porque isto aqui, se não, eu estou aqui e gosto de assistir a uma live a falar de aves. Pode Exato. ser de diga, de papagaios, pode ser o que for. Claro, Toda a gente que gosta de aves gosta de assistir a este tipo de lives e acho que o pessoal devia aceitar os teus convites e aderir mais. exato. Obrigado, Henrique. Então, olha, desejo-te tudo de bom, um grande abraço e espero que um dia desses, quando eu for aí para esses lados, tu me deixes visitar aí a tua coleção de toracos. Claro, dá à vontade. Já combinámos isso em Oliveira do Bairro, para passar. Exatamente. Vá, olha, Henrique, um grande abraço, muito obrigado, fica bem. Abraço, tchauzinho. Bem, malta, peço desculpa por a live ser assim tão rápida, mas realmente foi. Eu não estava à espera que o Henrique fosse assim tão preciso com as suas respostas e realmente. Mas já deu para entender um pouco sobre os toracos e mais sobre a espécie em si. Mas realmente tenho pena de não ficar aqui mais de meia horinha a falar com o Henrique, porque é um rapaz muito bacana e tenho pena de não surgir mais tempo, mas realmente sobre os Toracos não havia muita informação para disponibilizar e também o Henrique foi muito certinho a explicar tudo sobre os Toracos e nota-se que ele tem uma grande estima por isso e fico contente por o Henrique ter aceito o meu convite para vir falar sobre os Toracos. Aproveito para dizer que a próxima live vamos tentar saltar para outra espécie. Eu tenho feito alguns convites a algumas pessoas, mas tem sido difícil de arranjar pessoas que se sintam à vontade para este tipo de situações. E eu faço aqui um apelo, não é bem um apelo, mas mais um convite para que todos que estejam nos a ver, que sejam criadores de que espécie for, seja touracos, seja pegas, seja melros, seja canários, seja o que for, que possam entrar em contato comigo pelas minhas redes sociais e disponibilizar-se para fazer uma live, porque eu acho que é importante, porque eu não consigo atingir toda a gente na maioria, e acho que era importante vir aqui alguém que se possa disponibilizar para falar também um pouco mais, porque é difícil procurar os criadores todos que existem em Portugal, é difícil manter o contacto com todos, e normalmente, né, às vezes levamos uma vista, ou então nem obtemos uma resposta, e fica difícil de arranjar convidados para o podcast e para o momento do criador, eu acho que é uma coisa que não deve morrer, porque é para estes momentos que serve, para estarmos a falar, estarmos a conviver. Se não for mais, ficar assim estes 5 minutinhos depois do criador sair, eu ficar aqui a falar com vocês, nem que seja só isso, mas acho que é muito importante para poder continuar este projeto e também para dar um quadro mais a conhecer às outras pessoas. Porque eu acho que é para isto que isto funciona, é dar a conhecer às outras pessoas,
toda a gente poder meter as suas dúvidas aqui no chat, e acho que é isso que é essencial. Penso que isto é uma ideia que não faz mal a ninguém e que no fundo só vai ajudar, não é? Futuramente e mesmo para quem está a ver, acho que é um bom momento. Bem, malta, infelizmente hoje foi mesmo uma coisa, parece que foi rápido, mas realmente o Henrique tinha mesmo as respostas todas para nos dar e tentámos ao máximo ir mais com a live, mas também não havia muito mais e também estar a ocupar o tempo do Henrique não valia a pena estar a ocupar o tempo dele, porque ele respondeu-nos a tudo. Malta, gostava, por exemplo, de se calhar de trazer à próxima live alguém dos bonecos, mandarins, canários, das Jaratingas, por exemplo. Olá, Tiago Cunha, Sérgio Cipriano. Portanto, estava aqui a ver se tem alguma perguntita para seguir um bocadinho mais com a live, mas não tenho assim uma perguntinha, não tenho nada. Realmente também é sexta-feira, o pessoal quer ir sair, o pessoal quer descansar, depois de um dia de trabalho também é compreensível, mas realmente eu acho que a sexta-feira foi o dia da semana que eu vi mais prático para as pessoas verem, e às 9h30, se calhar muita gente ainda está a jantar, pega no telemóvel, mete a ver a live, ou então está a acabar de jantar, está a tomar o seu café e gosta de ver a live, por isso é que eu meti mais ou menos neste horário, para que todos pudessem ver. Bem, não tenho muito mais a acrescentar. Quero agradecer a toda a gente que esteve aqui na live e dizer-vos muito obrigado por estarem mais uma vez aqui na live, mais uma vez estarem a dar apoio, que é muito importante, e espero que possamos estar aqui mais vezes juntos. Bem, malta, é isso. Um grande abraço, muito boa noite para vocês todos e espero que fiquem bem. Malta, para a próxima live estamos aí. Um grande abraço de Moreira.